a oração das nossas campanhas. E vamos seguir fazendo isso em nome de Jesus. Nesse mês estamos na campanha Os Segredos da Sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar. Você que está participando da campanha, trouxe sua filipeta. Pode, se precisa da filipeta, João, filho, distribui as filipetas para os irmãos ali. Se você ainda não tem sua filipeta, para marcar aqui as semanas que você está participando. Ali, filho. Ali, ó. Isso. Você pode marcar aqui, como a gente sempre ensina, né? As campanhas duram 7 semanas. Então você vai marcando a data da semana que você compareceu. E vai seguindo aqui, coloca o seu nome. Você pode colocar o seu pedido de oração aqui na caixinha. Destaca essa parte, coloca ali. E nós vamos estar orando e intercedendo pela tua vida. Se você quer pegar uma filipeta, só ergue a tua mão. O Joãozinho vai te entregar. Se trouxe a sua de casa. Aleluia. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, mais uma semana, mais uma terça-feira, nós estamos aqui na tua presença com o nosso coração cheio de fé, Senhor, crendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que nos deu vida, Senhor, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, aquele que soprou o fôlego de vida em nossas narinas e nos permitiu viver essa vida abençoada que vivemos, Pai. Nós colocamos as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos na tua presença. Colocamos tudo isso diante de ti, para que tu no tempo oportuno, Senhor, cumpra a tua vontade, estabeleça a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço que abençoe os irmãos que estão participando mais um mês dessa campanha, estão na primeira, segunda, terceira, até a 7ª semana. Honra, Senhor, a fidelidade de cada um. Senhor, cada um colocou o seu pedido com fé, crendo que nessa campanha tu podes operar, tu podes ministrar. Então nós te pedimos, libera, Senhor, a tua unção poderosa sobre cada um, traz as respostas, traz o alento, a solução, a provisão. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas que estão fechadas, em nome de Jesus, rompe as cadeias, rompe os grilhões e estabelece o teu milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Eu profetizo, Senhor, bênção sem medida sobre a tua igreja. Eu profetizo um milagre sendo gerado, Senhor. Eu profetizo uma grande colheita sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, mais uma salva de palmas para Jesus e podemos nos sentar. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, querido, fique à vontade aí na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só quero falar aqui para ficar registrado, né? Todos os irmãos que chegaram hoje, nós comentamos, né? Toma um cafezinho ali na entrada da igreja, né? Porque o que nós queremos fazer, né? Que os irmãos venham estar conosco aqui, né? E chegando nessas noites mais frias, possam se aquecer tomando esse cafezinho aqui junto conosco, né? Normalmente às terças-feiras nós abrimos a igreja às 19 horas e nos domingos que temos o culto às 19 horas, nós abrimos às 18. Então você pode chegar se quiser um pouquinho mais cedo para tomar um cafezinho conosco, para conversar, para compartilhar uma palavra, quer receber um conselho, uma oração, pode vir antes aqui, estar junto conosco, que nós estamos aqui para servir o reino de Deus, para servir os irmãos na Restinga, em nome de Jesus. Amém? Estamos em mais uma semana de campanha, esse mês da campanha Segredos da Sabedoria, e eu tenho uma palavra de Deus abençoada para compartilhar com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria para perceber aquilo que está encoberto. Abra a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, versículo 29, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29. Glória a Deus. Deuteronômio 29, 29. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então 29, 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei.
Eu vou ler novamente então, queridos. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, pois para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né? O Senhor, eu tenho sempre dito isso aqui na igreja, o Senhor tem os seus atributos, as suas características, né? O caráter de Deus, né? Ele tem alguns adjetivos, algumas qualidades, alguns atributos, né? E os três atributos exclusivos de Deus, né? Características, qualidades que são só dele. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus pode todas as coisas, Deus está em todo lugar e Deus sabe de todas as coisas. Nessa campanha que estamos vivendo, que é a campanha dos segredos da sabedoria, eu tenho ensinado aqui na Restinga e na Cavalhar também, na oportunidade que tive de pregar quarta-feira passada lá, que Deus não tem sabedoria, Deus não é um ser que simplesmente tem sabedoria, Deus não é simplesmente um ser inteligente, superdotado de sabedoria. Deus é a sabedoria, Ele criou a sabedoria, tudo que Deus faz tem sabedoria, né? Ele é a sabedoria. O mundo, o universo, Ele criou em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. O homem foi criado no 6º dia e tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontece como se fosse uma engrenagem perfeita. Tudo está diante dos olhos de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Por muito tempo eu acreditava nesse ditado, mas na verdade eu tenho aprendido ao ler a palavra do Senhor que Deus escreve certo por linhas certas. O nosso olhar, a nossa visão é distorcida, mas a Bíblia diz no Salmo 18, o caminho de Deus, Salmo 118, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é arma e escudo para todos os que nele confiam. Então o caminho de Deus é perfeito, né? Deus escreve certo por linhas perfeitas. Tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos vivendo até hoje é aquilo que Deus nos permitiu viver. Se engana aquele que pensa que alguma coisa sai do controle e do comando do Senhor. Na verdade, o próprio Jesus disse isso, né? Eu cito bastante esse versículo, Mateus 28, 18. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Bíblia diz que Deus é poderoso, que Deus tem o controle e o comando de todas as coisas. O Salmo 139 diz que Davi escreve esse salmo dizendo que antes que ele fosse gerado, Deus já conhecia ele. Então o olhar de Deus, a visão do Senhor, a sabedoria de Deus, ela vai muito além do que nós possamos imaginar ou entender. Mas glória a Deus que apesar dessa grandiosa sabedoria, apesar dessa grande majestade, desse infinito conhecimento que Deus tem, Ele deseja se revelar a cada um de nós. Deus deseja compartilhar conosco dessa sabedoria. Deus deseja mostrar quem Ele é. Quando eu era jovem, eu li um livro chamado Descobridores de Deus. Não é uma trilogia, mas o mesmo autor escreveu vários livros: Caçadores de Deus, Descobridores de Deus, né? Casa Favorita. Tommy Tenney, o autor desse livro. E no livro Descobridores de Deus, ele diz o seguinte, que Deus é como um pai que brinca de esconder com seus filhos, né? Não somente o pai, mas nós pais, né? Não estou falando da figura masculina, do gênero masculino, mas estou falando das brincadeiras que a gente faz com os nossos filhos. Quem aqui já brincou de esconder com o seu filho quando era pequenininho, né? E qual era o melhor momento da brincadeira? Quando o filho encontra a gente, né? E a gente se esconde, sempre deixando uma partezinha da gente aparecendo, para quê? Para o filho nos encontrar. E quando ele encontra a gente diz: ah, me achou, né? E assim é Deus. Deus, Ele se esconde, mas deixa um caminho apontado para cada um de nós, para que nós, com perseverança, com fé, com oração, possamos seguir esse caminho até
encontrá-lo. E é isso que esse texto está nos ensinando. As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, mas aquilo que Ele revela pertence a cada um de nós. E hoje, nós, por mais novos na caminhada e na fé que nós sejamos, nós já temos um nível de conhecimento. Quantos aqui sabem que Deus é Pai? Quantos aqui sabem que Deus é Pai, né? Nós sabemos, Deus é Pai, né? E essa é uma verdade que nos pertence então. Se Deus é Pai, se Deus é o meu Pai, eu sou o seu filho. Então, eu não sou mais um ser desgarrado no universo. Eu não sou mais órfão, eu não ando perdido, né? Eu não preciso sofrer com a solidão, com o abandono. Por quê? Porque eu tenho um Pai que me ama, que cuida de mim, um Pai que se importa comigo, um Pai que tem os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos, alvos como a neve, um Pai eterno, um Pai celeste, um Pai que me cuida, que me livra de todo mal, um Pai que tem a sua mão estendida, que nas horas mais difíceis da minha vida, nas maiores dificuldades que eu passei, Ele estendeu a sua mão, e essa mão vai continuar estendida. A Bíblia diz que eis que a mão do Senhor sempre está estendida para o seu filho, para o seu servo, um Deus que é Pai, que tem os pensamentos mais altos do que os meus, né? Um Deus que é Pai e tem pensamentos de paz a meu respeito. Essa é a verdade que foi revelada a cada um de nós. E essas coisas que nós entendemos, essas coisas que nós percebemos, essas verdades que são reveladas e começam a fazer parte da nossa vida, elas são nossas. E essas verdades, elas devem se tornar colunas na nossa vida. Essas verdades, essa verdade revelada, esse conhecimento revelado do Senhor, deve se tornar fundamento, coluna nas nossas vidas. Para quê, missionário? Para que nas horas mais difíceis eu esteja firmado nelas. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor, Mateus 7, aquele que ouve as palavras do Senhor e as obedece, ela é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e bateu o vento forte, e a casa continuou firme. Mas aquele que ouviu a palavra do Senhor e não aguardou, é como o homem que construiu a sua casa sobre areia, sem alicerce, sem fundamento, sem base, e bateu o vento, e a casa desmoronou. Né? Então a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, a revelação do Senhor, o conhecimento de Deus é o fundamento para as nossas vidas. E na prática, o que eu quero te dizer? Quem sabe hoje, ouvindo essa palavra, tu saia daqui motivado, amém. O Senhor tem revelado muitas coisas ao meu coração, à minha vida. O Senhor tem falado comigo e vai dormir uma noite abençoada. Mas amanhã, quando tu te acordar, quem sabe, né? Espero que não quero te amaldiçoar, né? Mas quem sabe amanhã, quando tu te acordar, os problemas vão bater à tua porta. As dificuldades vão se acordar junto contigo. E ao acordar e perceber os problemas, quem sabe tu venha a desanimar e dizer: poxa vida, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não me ama. Não, isso não é verdade. Por que isso não é verdade, missionário? Porque nós temos já revelado da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. A palavra do Senhor fala que Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Porque Ele tem amor? Não, porque Ele é o amor. No domingo eu ensinei isso para a igreja, que maior do que o poder do Senhor é o seu amor. Porque o poder Ele tem, mas o amor Ele é. Deus é amor. Então não há outra forma de Deus lidar com seus filhos que senão por amor. Ah, mas Deus me disciplina, Deus me corrige, sim, mas nós somos pais e sabemos como lidar com os nossos filhos. Às vezes a gente tem que dar uma puxadinha, né? Às vezes a gente tem que dar uma segurada. Às vezes a gente precisa disciplinar, né? Hoje o que eu mais vejo entre os pais e filhos, né? O maior castigo que eu escuto, né? Que deixa a criança disposta a fazer o impossível para obedecer o pai e acertar as coisas. Vou tirar teu celular, hein? Esse castigo aí, né? Essa disciplina faz qualquer filho se alinhar, se ajustar, né? Os tempos são outros, né?
No meu tempo minha mãe dizia, vou guardar tuas bolitas, vou tirar teu peão, né? Mas hoje é isso, vou tirar teu celular e as crianças já ficam apavoradas. Mas enfim, por mais que nós amemos os nossos filhos, às vezes por amor nós precisamos discipliná-los. Então assim Deus faz conosco, às vezes Ele precisa nos disciplinar. Deus quer que a gente sofra? Não, Ele não quer que a gente sofra, mas Ele permite que a gente passe por alguns sofrimentos para que a gente possa aprender. Porque as bênçãos, né, a bonança, os momentos bons, às vezes, eles nos entorpecem. E a gente está vivendo uma vida tão boa, tão regalada, tão abençoada, que às vezes a gente esquece de agradecer. A gente esquece de orar pedindo para que Deus perpetue esses momentos bons na nossa vida, né? E infelizmente, quando nós vivemos grandes momentos de bonança, de felicidade, nós acabamos nos tornando autossuficientes. Achando, viu que vida boa que eu tenho? Mas é claro, eu trabalho, eu luto todo dia, né? E eu sou bom no que faço, né? E eu lutei desde criança. Enfim, nós temos N discursos para citar, né? Fique tranquilo, deixa as crianças que Deus está no controle de tudo, né? Esse gritinho que a gente escuta é a felicidade delas de estarem na casa do Senhor. Deixa elas à vontade. Presta atenção aqui, tenta prestar atenção no que eu estou dizendo. Mas esses momentos felizes, eles nos fazem, quem sabe, nos tornar autossuficientes. E quando nós chegamos quando a porta da autossuficiência se abre na nossa vida, o inimigo vem e entra por ela. E aí o inimigo entrando na nossa vida, ele começa a destruir tudo aquilo que nós construímos, né? Então, missionário, tu quer dizer que eu não devo ficar feliz com as minhas conquistas? Sim, fique feliz com as suas conquistas, mas aprenda que tudo que nós temos conquistado é porque o Senhor tem nos capacitado, né? Por mais talentoso que eu seja, por mais habilidades, dons e talentos que eu tenha, se Deus não me permitir acordar, eu não conquisto nada. Se Deus não me permitir, se Deus não fizer o meu coração bombear sangue, se Deus não fizer o meu pulmão funcionar para que eu respire, nada eu vou conquistar, né? Não quero ser dramático, né? Mas existem muitas pessoas talentosas, cheias de talento, cheias de habilidade, que agora estão aqui pertinho de nós, no Hospital da Restinga, orando e clamando por cura, por socorro, e ainda não receberam. Mas nós estamos aqui, na casa do Senhor, na presença de Deus, diante do Senhor. Então todos nós, por mais que ainda não tenhamos conquistado, alcançado aquilo que sonhamos, que queremos, todos nós podemos erguer as nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque hoje eu estou encerrando mais um dia de vida e amanhã eu vou acordar firme, forte, para viver mais um dia e correr e lutar em busca daquilo que tu tem colocado na minha vida, em busca dos meus sonhos, em busca dos meus objetivos e dos meus propósitos de vida. Todos nós temos inúmeros motivos para agradecer ao Senhor, e isso é uma verdade, e é isso que o texto está dizendo. Aquilo que está encoberto pertence ao Senhor, mas aquilo que Ele revelou pertence a nós. Então, Ele revelou a cada um, Ele tem mostrado a cada um de nós uma vida abençoada que nós podemos viver. Nós estamos aqui às terças, às quintas, aos domingos reunidos, revelando a palavra do Senhor, mostrando a todos o caminho de Deus, a direção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, as bênçãos, né? O fruto que nós podemos colher através da nossa obediência à palavra e à direção do Senhor para as nossas vidas. E tudo isso que que nós vamos revelando segundo a vontade do Senhor, tudo isso que nós vamos entendendo e colocando em prática, é uma bênção que o Senhor vai colocando na vida de cada um de nós. Aleluia! Vocês sabiam? Abra a Bíblia comigo em Romanos 8:37. Vai lá para o Novo Testamento agora. 6º livro do Novo Testamento. Romanos 8:37. Essa palavra é para ti que te acordou, quem sabe que começou hoje o dia meio cabisbaixo,
se sentindo meio derrotado. Aleluia. A gente falei, né, amado? Estou na King James aqui hoje. Te ligou aí? Romanos 8, 37. Glória. Romanos 8, 37. Vamos ler o 37, 38 e 39, tá? Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto começa dizendo que nós somos mais do que vencedores, que nós somos vitoriosos e que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa revelação é nossa. Esse entendimento é uma coluna, esse entendimento, essa revelação é uma fortaleza, é um fundamento onde a nossa vida deve estar firmada. Quem sabe hoje tu não tenha conquistado nesse dia tudo que tu sonhou, tudo que tu buscou, né? A gente faz tantos planos, né? A Bíblia diz em Provérbios 16 que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Então a gente sonha, a gente pensa, a gente deseja fazer tantas coisas, mas tem coisas que estão encobertas, estão diante de Deus, pertencem a Ele. E eu começo o meu dia vivendo com aquilo que eu sei. E o que eu sei? Que em Deus que no Senhor eu vou vencer, que no Senhor eu sou mais do que vencedor, que nada poderá me separar do seu amor. Ah, missionário, mas as coisas deram errado na minha vida, hoje aconteceram várias coisas erradas, recebi uma ligação que me incomodou, uma visita que me estressou, aconteceu uma situação que me deixou triste, tirei meu extrato e fiquei abatido, né? Enfim, muitas coisas podem ter acontecido tentando te abalar, tentando te abater, mas a Bíblia está dizendo, o Senhor nos deu uma palavra potente, o Senhor nos liberou uma palavra poderosa, o Senhor deu algo que nos pertence, a sua palavra, dizendo que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do seu amor. Então, ainda que tu tenha tirado teu extrato e tenha te assustado com isso, saiba, o Senhor vai reverter essa situação, o Senhor vai mudar a nossa sorte. Ainda que tu tenha olhado hoje para a tua família e percebido muitas coisas que precisam ajustar, ser consertadas, ainda que tu tenha olhado para o teu casamento e percebido algumas coisas que precisam ser organizadas, o Senhor vai nos dar graça para resolver tudo isso. Mas missionário, eu não sei como fazer. Sim, porque tem coisas encobertas, tem coisas que ainda estão diante de Deus, que nós ainda não entendemos. A Bíblia diz que em parte nós sonhamos, em parte nós profetizamos. O que esse texto quer dizer? Que algumas coisas a gente sabe e profetiza, mas outras coisas são apenas sonhos porque nós ainda não entendemos. Algumas coisas estão encobertas diante de Deus. Então, como que funciona isso na prática? Bom, com aquilo que eu sei, eu vou vivendo. E aí tem uma coisa muito interessante do ser humano, né? Que a gente se preocupa muito mais, a gente se preocupa tanto com aquilo que a gente não tem, que a gente esquece de valorizar aquilo que a gente tem, né? Nós somos tão ambiciosos com respeito ao futuro, que nós nos tornamos mal agradecidos com respeito ao presente que nós vivemos. Porque como eu falei para vocês hoje, né? Agora estou falando aqui na ministração, na pregação, quem sabe aquilo que tu ainda não alcançou esteja inquietando o teu coração, mas tu já agradeceu a Deus por tudo que tu conquistou na tua vida? Já agradeceu ao Senhor pelas bênçãos que Ele te deu hoje? Não recebi nenhuma bênção, né? Desculpa, mas é um versículo que a gente precisa ler, Salmo 115, versículo 16. Não, desculpa, nem vai no Salmo 115, vai no Salmo 150, o último salmo da Bíblia. É tanto versículo. Salmo 150.
1. O Salmo 115 também dá, mas vamos no 150. Enquanto você vai abrindo o Salmo 150, eu vou citar por que eu me veio ao coração aqui o Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16 diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas eu bendirei ao Senhor desde agora e para sempre. Os mortos não podem louvar o Senhor, porque já perderam a vida, mas eu louvarei ao Senhor desde agora e para sempre. Por quê? Porque eu estou vivo. Então só o fato de eu estar vivo já é um motivo para que eu erga as minhas mãos e louve a Deus. Mas missionário, eu tenho enfrentado muitas dificuldades, muitas lutas na minha vida. Sim, mas nessa mesma vida, com esta mesma vida que o Senhor permitiu que tu enfrentasse as dificuldades, nessa mesma vida Ele vai manifestar o seu poder e a sua glória, né? Uma semana, quase 2 semanas atrás, nós estávamos fazendo um evangelismo aqui na frente da igreja e abordando as pessoas, conversando com as pessoas, né? É importante a gente como igreja fazer isso. E aí nós abordamos uma irmã, acho que eu já contei isso, vou repetir só porque teve um desfecho interessante nessa semana, essa situação. Eu abordei uma moça e aí disse, tudo bem? E ela disse, não tá tudo bem, tá tudo errado na minha vida. E resumindo a história, a Luísa conheceu a moça, né? E resumindo a história, ela disse assim, eu vou procurar uma ponte e vou me jogar de cima da ponte. Depois eu até ri, né? Mas pensei, onde é que tem ponte na Restinga para ela se jogar? Mas enfim, né? Na hora foi tenso. E ela estava disposta naquele momento a tirar a sua vida, né? Quando a gente percebeu isso, eu e a missionária, nós seguramos a moça. Não, tu não vai sair daqui, tu não vai te matar, tu não vai tirar a tua vida. Entra com a gente na igreja. E nós ficamos insistindo com ela, conversando, oramos com ela ali na rua e dissemos para ela, entra com a gente na igreja, vamos tomar um cafezinho ali na igreja, vamos conversar. E ela entrou conosco na igreja. Entrando conosco na igreja, ela ouviu a palavra, ela aceitou Jesus naquele dia e decidiu não mais tirar a vida dela. Resumindo a história, nós acompanhamos essa moça desde o dia que ela veio aqui na igreja. Hoje ela me mandou uma mensagem, missionário, comecei a trabalhar, estou aqui em Gramado, consegui um emprego, vou ganhar tanto, graças a Deus, os meus chefes e colegas de trabalho são cristãos. Agradeço a Deus, porque Ele me tirou de uma situação onde eu estava pensando em tirar minha vida e me colocou nesse lugar abençoado aqui. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus bom, né? Tem coisas encobertas que não nos pertencem. A gente estava desesperado, meu Deus, não podemos deixar essa moça tirar a própria vida. Mas o Senhor nos revelou, o Senhor liberou, o Senhor nos trouxe uma estratégia, o Senhor nos trouxe uma direção. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, essa menina foi liberta. Ela não vai mais pensar em suicídio, ela não vai mais tirar a sua vida, porque o Senhor Jesus libertou essa mulher. Amém? Aplauda o Senhor por Jesus por isso. Glória a Deus. Eu até brinquei com ela hoje, quem sabe ela esteja nos assistindo aqui na live, né? Até brinquei com ela, poxa, né? Eu queria que tu ficasse em Porto Alegre, aqui perto da gente, né? Mas enfim, tá bem aí em Gramado, fica aí, trabalha, segue tua vida e vem nos visitar de vez em quando. Ou quem sabe no inverno eu vou aí, né? E nós vamos aí te visitar, né? Mas graças a Deus, a moça do domingo pensava em tirar sua vida. Agora tá encaminhada lá. Em nome de Jesus. Deus é bom, né? E por não termos entendimento das coisas encobertas, muitas vezes a gente se desespera por não saber, por não entender. Mas entenda isso, querido. Reflita sobre isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas aquilo que foi revelado pertence a nós e nossos filhos. Está dizendo a palavra do Senhor. Ah, missionário, mas eu não sei o que fazer. Sim, tem coisas que nós não temos entendimento. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser fiel no pouco, para que no muito Ele nos coloque. Então, essa menina vai ser pregadora, ela quer subir no altar aqui, de qualquer jeito, deixa ela. Qualquer dia ela vai estar aqui comigo no altar. Né? Então, pare de se preocupar com aquilo que você não sabe e aplique na sua vida aquilo que você sabe. Quantos de nós sabemos que se nós orarmos, Deus responde a nossa oração? Todos nós sabemos, né? Que a maior arma que nós temos é a oração.
todos nós sabemos que se nós obedecermos ao Senhor, Ele vai nos honrar e Ele vai nos livrar do mal. Ele vai nos proteger e vai operar nas nossas vidas. Ah, missionário, então eu não sei o que fazer. Tudo bem, com respeito a essa situação, alguma situação que você esteja enfrentando, quem sabe nós não tenhamos saída, não tenhamos solução. Mas nós sabemos que, se nós orarmos, o Senhor vai agir e vai operar. E aí fica a dica para nós recebermos a revelação das coisas que estão encobertas. Porque esse versículo, ele não é uma sentença. Olha o que o versículo está falando. As coisas encobertas, aquilo que eu não sei, pertence ao Senhor. Mas aquilo que eu sei é meu e dos meus filhos. Só que a primeira parte do versículo que fala das coisas encobertas, não é uma sentença. Por que eu quero dizer isso? Porque hoje está encoberto, mas a Bíblia diz: invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Jeremias 33, abre comigo lá, Jeremias 33, 3. Só para ficar registrado isso, e já estou encerrando a palavra aqui. Jeremias 33, 3. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim e eu responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não conheces, né? Eu decorei assim: invoca-me e te responderei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, juntando os dois versículos agora, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas Jeremias está dizendo que se eu clamar, Ele vai revelar essas coisas ocultas. E na prática, o que isso quer dizer na nossa vida? Missionário, eu estou com um problema, o que fazer diante dessa situação? E à medida que a gente vai convivendo, você vai aprender isso comigo, né? Na maioria das vezes, eu não tenho uma resposta clara e objetiva para te trazer. Mas eu vou te dizer o seguinte: vamos dobrar o nosso joelho agora e vamos orar. E à medida que nós oramos, o Senhor revela. Todo o aconselhamento, né? Todo o discipulado individual que nós fazemos na Sara Nossa Terra, sempre começa com uma oração. Por quê? Porque nós, quando estamos conversando, nós cremos, quando nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, quando nós colocamos os nossos problemas diante de Deus, quando nós buscamos ao Senhor clamando por respostas, nós entendemos que ao clamarmos a Ele, ao orarmos, ao nos colocarmos na Sua presença com fé, os céus se abrem e Ele derrama da resposta. Então existem coisas ocultas e encobertas que eu não sei, mas em oração Ele vai revelar a cada um de nós. Aí você pode dizer: missionário, o que eu devo fazer com respeito ao meu trabalho? Missionário, como lidar com os meus filhos? Missionário, como resolver essa situação? Aquela. Vamos orar. Vamos orar. E o Senhor, no tempo oportuno, Ele vai revelar. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, o que Ele fez? Ele subiu o monte, lá no Getsêmani, e orou. Jesus, Ele disse, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus ensinou, o povo clamando, nos ensina Jesus. Mateus 6, Jesus ensina o povo a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus ensinou o povo a orar. A oração é a chave que abre as comportas dos céus e faz com que os milagres desçam as nossas vidas. E tem milagres que vão acontecer assim: nós vamos orar e pum! Eles vão cair sobre as nossas vidas. Mas alguns milagres, vão surgir, vão chegar. Alguns milagres nós vamos alcançá-los caminhando pela estrada da obediência e da fidelidade. Caminhando pela estrada, pelo caminho que o Senhor vai apontar para cada um de nós. Esses tempos uma irmã conversando comigo e disse o seguinte:
missionário, eu tenho participado das campanhas, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas as coisas não acontecem na minha vida. Por que ainda as coisas não estão acontecendo na tua vida? Por que quem sabe algumas coisas ainda não estejam acontecendo na tua vida? Porque estar no culto, participar das campanhas, é uma parte daquilo que precisamos fazer para colher aquilo que nós queremos. Qual é a parte que cabe a cada um de nós aqui no culto? Entregarmos a nossa adoração, demonstrarmos ao Senhor a nossa fé e a nossa fidelidade, mas num segundo momento, na segunda parte do nosso culto, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então eu venho com fé, eu entrego a minha oração e a minha adoração e recebo através da pregação uma direção para a minha vida. E para que eu receba aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso colocar em prática a direção que Ele me traz. Então, adore ao Senhor de todo o seu coração e obedeça a sua palavra, obedeça a direção que o Senhor está te trazendo. Assim, ainda que muitas coisas estejam encobertas, Ele dia a dia vai começar a te revelar em nome de Jesus. E à medida que o Senhor falar contigo, aplica, coloca em prática, vive, obedece a direção do Senhor para a tua vida. Ele revela aquilo que está oculto, isso se torna, ele desencobre algumas coisas para que a gente tenha entendimento e a gente começa a colocar em prática e as coisas começam a acontecer na minha vida, nas nossas vidas, né? Eu não me canso de falar desse testemunho, desse sinal profético de Deus na minha vida. Eu sempre sonhei com a minha família no altar comigo. Ao longo da vida, ao longo da caminhada, muitas coisas aconteceram e impediram que esse momento se cumprisse na minha vida. Mas quando eu decidi me entregar por inteiro, por completo, quando eu orei ao Senhor dizendo: Deus, eu não sei como tu vai fazer, mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou me entregar por inteiro, por completo. Cuido da minha casa, cuido da minha família, né? Hoje somos 3 aqui no altar. Eu e os meus filhos adorando ao Senhor. Minha esposa sempre me acompanhando. E o Senhor me entregou aquilo que eu pedi. O Senhor me entregou a minha família. E como isso aconteceu? Porque Ele me revelou que para que eu recebesse aquilo que eu quero, eu precisava me entregar. E eu me entreguei e Ele me abençoou com a minha família no altar comigo. Amém? Esse é o processo. Nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor e Ele vai nos revelando, Ele vai nos mostrando passo a passo para que nós possamos conquistar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas já para encerrar a palavra, bom, então o missionário está dizendo que nessa noite algumas coisas ficam ocultas, mas o Senhor revela. E essa revelação vem através da oração. Amém. Mas quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo eu devo buscar o Senhor? Quantas campanhas eu devo participar? Tem uma música muito linda que a minha filha canta, que diz assim, ó: até que Ele venha, até que a resposta chegue. Quantos dias, quantas campanhas eu devo participar? Eu não sei, mas eu sei que nós temos que orar sempre, sempre. A Bíblia diz assim: orai sem cessar, orando em todo tempo no Espírito. A palavra do Senhor nos ensina. A oração é a maior arma que o Senhor nos deu para alcançarmos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Então nós devemos orar sempre. Tem uma parábola linda do juiz iníquo, né? Da mulher que clamava diante do juiz para que recebesse, para que ele atendesse a sua causa. E Jesus, quando começa a contar essa parábola, ele diz o seguinte, e o texto diz, né? E Jesus começa a ensinar essa palavra, para ensinar o povo com respeito ao dever de orar sempre. O Senhor Jesus, para ensinar o povo a orar sempre, contou uma parábola, contou uma história. Por quê? Porque Ele queria ensinar o seu povo, os seus discípulos, a orarem sempre. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: nós devemos orar sempre. Sempre orar. E aí vem as questões da nossa humanidade, né? Eu acompanho, não muitos, eu acompanho muitos discípulos, né? Graças a Deus eu tenho muitos discípulos. O Senhor colocou muitas pessoas próximas a mim, né? Eu tenho líderes que me cuidam, que me acompanham, e hoje também tenho
discípulos que eu os acompanho, né? E os desafios do discipulado é ensinar o discípulo a buscar ao Senhor nas horas boas e nas horas ruins, né? Porque estar na igreja, erguendo as mãos e dizendo glória a Deus, eu venci, é bênção, sim, e é legal, né? Mas eu quero ver o irmão dar glória a Deus quando as coisas não estão boas, porque é nessa hora que a nossa fé, é para essa hora que a nossa fé serve, é para nos fazer ver aquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo. Nas horas difíceis, nós precisamos buscar o Senhor. Para quê? Para que Ele revele aquilo que está oculto e escondido. Missionário, eu não encontro saída, eu não sei o que fazer. Então vamos orar. E o Senhor vai mostrar, nós vamos obedecer e vamos glorificar o nome do Senhor. Então, nós oramos para que Ele revele as coisas ocultas e escondidas, e devemos orar sempre. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 10, versículo 39, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram, daqueles que lutam, daqueles que não desistem. Então, Senhor, eu quero encerrar essa noite dizendo o seguinte: o Senhor tem coisas grandiosas para revelar a vida de cada um de nós. O Senhor tem coisas tremendas para revelar a cada um de nós. O último versículo que eu vou citar, um dos últimos, né, que eu vou citar nessa noite, 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandiosas para revelar e para mostrar a cada um de nós. Mas muitas coisas estão encobertas, muitas coisas estão retidas nos braços do Senhor e ainda não foram reveladas a cada um de nós. Por quê? Porque não oramos o suficiente, porque ainda não buscamos o suficiente, porque podemos orar um pouco mais, porque podemos insistir um pouco mais, porque podemos perseverar um pouco mais, e assim que insistirmos, e assim que buscarmos, e assim que, quem sabe, vencermos a nossa limitação humana, a nossa carne que diz para desistir, para voltar atrás, para abandonar a fé, quando superarmos esses obstáculos, o Senhor vai liberar da sua bênção e da sua graça sobre as nossas vidas. Escuta o conselho do missionário nessa noite. O conselho que eu te dou é o seguinte: ora um pouco mais, jejua um pouco mais, busca ao Senhor um pouco mais. Ah, mas eu não estou vendo nada, missionário. Mas pela fé nós vemos. A fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos. Nós podemos não estar enxergando com os nossos olhos naturais, mas pela fé eu vejo essa igreja cheia em nome de Jesus. Pela fé eu vejo milagres acontecendo aqui nessa casa. Pela fé eu te vejo aqui no altar trazendo um testemunho. Pela fé eu vejo a tua família restaurada, teu casamento alinhado, teu trabalho prosperando. Pela fé eu te vejo vencendo em nome de Jesus. Pela fé eu vejo os milagres do Senhor acontecendo na tua vida em nome de Jesus. E quanto mais fé nós tivermos, quanto mais nós crermos, mais nítido e claro vai ser essa verdade nas nossas vidas. É tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de colocarmos diante de Deus a nossa confiança e a nossa esperança. Bem-aventurado o homem cuja confiança é o Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, no lugar do desânimo que te ronda, no lugar da fraqueza que te abate, aleluia, creia, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar, o Senhor vai fazer, Ele vai operar. Basta que a gente persevere um pouco mais. Basta que a gente insista um pouco mais em oração, basta que a gente creia um pouco mais, e Ele vai fazer, Ele vai operar, e Ele vai ministrar, vai liberar da sua unção, da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu quero te dizer o seguinte: quem sabe tu não esteja crendo o suficiente, mas a Bíblia fala do dom da fé, e hoje eu me apossei desse dom. Eu estou crendo por mim, estou crendo por ti, estou crendo por todos nós. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Então erga sua mão direita e diga assim comigo: eu creio
que hoje Deus pode e quer fazer um grande milagre na minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor e fique de pé junto comigo aí, querido. Aponta para a direção da tua casa aí e vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, por esse culto, Senhor, pelo tempo que te adoramos, pela palavra que recebemos, que essa unção liberada nessa noite esteja sempre presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa graça alcance os nossos familiares, a nossa casa e o nosso lar. Que nós tenhamos um restante de semana abençoado na tua presença e que possamos seguir diante de ti em nome de Jesus. Abençoa a casa, a família, o trabalho, honra cada um dos meus irmãos que estiveram aqui nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Vá para o melhor resto de semana da sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos em paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.